Olá, está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como hoje impacta o seu amanhã. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da Rádio CBN. Oi, Marta, tudo bem? Tudo ótimo, Carol. Ainda mais hoje que a gente vai falar de inovação, né? Pois é, esse tema e o que ele representa de mudanças para as pessoas, para as empresas. Todo mundo quer inovar, mas transformar uma boa ideia em realidade nem sempre é simples, né, Marta? Na vida das pessoas, isso exige coragem, atitude para fazer diferente. E nas empresas, precisa de uma cultura que estimule que isso aconteça. E a gente só está aqui hoje, né, Marta? Se for ver bem, cercado de tanta tecnologia, tantas mudanças acontecendo, porque ao longo da história alguém resolveu inovar, né? É isso mesmo. Mas é bem interessante o seu início, porque falar que não é só a gente ter vontade, é a gente ter cultura e ter método. O Brasil é um dos países mais criativos, né? A gente é super criativo num monte de coisa, mas a gente sempre está nos índices baixos de inovação quando a gente compara com o global. E o que é isso? É falta de método. Então, se você tem iniciativas criativas e às vezes até um ou outro caso que vira inovação, se você não tem método, você não replica isso e você não torna sistêmica, que foi o que a gente falou em alguns episódios aqui, né? Então, o que é inovação na realidade? Que é isso que trouxe a gente até aqui. Inovação é você criar algo novo que solucione um problema ou alguma coisa que crie valor para alguém. E a grande sacada é isso, é criar valor. Não é fazer uma coisa nova. As pessoas confundem novidade com inovação o tempo todo. Novidade é algo novo, está cheio de novidade no mercado, na vida da gente. E inovação, você tem que testar para ver se aquilo realmente torna a sua vida melhor. Eu trago vários exemplos. Tem um monte de lojinha que a gente vê que tem um monte de coisa inusitada, né? E aí você fica com vontade de comprar tudo. Aí se você parar um pouquinho para pensar, fala, onde eu vou usar isso? Eu vou substituir aquilo que eu já faço por isso? Será que isso aqui realmente tem alguma serventia no meu dia a dia? E isso vale para as empresas também. Até brinco que na parte de eventos, vira e mexe tem alguma coisa que o pessoal faz de novo para testar. E não necessariamente aquilo está dando resultado, mas todo mundo começa a copiar. Então, antes de copiar, hashtag fica a dica, tem que ver se aquilo está agregando valor ou não está agregando valor. E aí, como é que eu sei que eu estou agregando valor ou não? Também essa é uma pergunta bastante importante, né? A gente já viu também aqui várias vezes que o cérebro humano ele faz 3 coisas. Ele busca prazer, diminuição de dor e economizar energia. Então, hashtag fica a dica. Se você fizer qualquer uma dessas 3 coisas para alguém, aumentar o prazer, diminuir a dor ou economizar energia, fazer mais rápido, fazer de uma maneira mais eficiente, as pessoas acabam engajando, você resolve o problema. Agora, das 3, economizar energia, aumentar prazer e diminuir a dor, o nosso cérebro busca sempre diminuir a dor. Por quê? É sobrevivência, a gente foi configurado biologicamente para isso. Então, inovação, na realidade, aonde que ela realmente faz uma diferença enorme? Quando ela resolve problema, quando ela tira a dor das pessoas. Então, o que é inovar? É você ter paixão por problemas e usar métodos para resolver problema. E aí as pessoas também, eu vejo uma coisa que me incomoda muito, de uns 10 anos para cá, o termo disrupção virou a grande coisa, né? Todo mundo quer ser disruptivo, não sei o quê. Na realidade, a nossa obrigação não é fazer disrupção. A nossa obrigação é inovar todo dia, um pouquinho, focado nos problemas que a gente tem, dos nossos públicos, na nossa casa, com a gente mesmo. Eventualmente, quando você faz isso com muita consistência, você acaba tendo uma inovação acumulada que acaba virando uma disrupção eventualmente. Mas se não virar, você vai ter resultado na sua vida, no seu negócio, porque você está realmente agregando valor a cada etapa disso, né? E isso cria cultura. Se todo mundo tiver foco nos pequenos problemas, para dar feedback, para você fazer a coisa girar nesse sentido, quando você vê um monte de gente todos os dias resolvendo pequenos problemas de uma maneira mais eficiente, agregando valor, gera um valor enorme, né, até o final do ano, 365. A outra questão, a gente fala muito aqui sobre tecnologia, porque tecnologia é um dos grandes drivers que a gente tem para transformar o mundo e instrumento de inovação, mas a gente tem que lembrar o seguinte, a tecnologia ela está embaixo da mentalidade de inovação. Inovação tem que ser resolver problema. A tecnologia é instrumento para resolver problema. Então, quando a gente vê as empresas trocando essa ordem, focando na tecnologia, a gente viu um monte disso agora com IA, usando IA para tudo quanto é coisa, testando tudo quanto é coisa. Não adianta testar se não for para um problema que você tem, para uma situação que você tem. Então, a mentalidade de inovação, ela entende do que está acontecendo para achar a solução.
E aí a tecnologia é instrumento para isso, ela faz parte disso. Então essa é a ordem, né? Tanto que é difícil você enxergar o problema, que eu falo que paixão por problema não é uma coisa fácil, porque a gente tem dificuldade de ver qual, tanto que o Elon Musk existem vários métodos para você tentar enxergar o problema, né? Ele usa first principles, que é você entender a causa raiz e fazer 1 milhão de perguntas de porquê até chegar nessa causa raiz, né? Muito bem, então agora a gente vai receber um convidado para a gente ampliar aqui nossa discussão. Um convidado especial falando com a gente dos Estados Unidos, que é Yuri Ramos, diretor de Relações Corporativas do MIT Industrial Liaison Program, que é o programa que conecta empresas ao ecossistema de pesquisa do MIT. Yuri, seja bem-vindo ao Futuramente, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Carol. Obrigado, Marta. Ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Que bom que a gente se cruzou, por acaso, né, Carol, algumas semanas. E uma alegria estar aqui com vocês. Não, muito bom. Vi você falando e falei, tem que levar ele para o nosso Futuramente, porque tem tudo a ver com a gente. Olha, olhando aqui a história da inovação, Yuri, tiveram momentos que mudaram completamente os rumos da humanidade, né? Pela posição aí privilegiada que você ocupa no MIT, você diria que hoje a gente está vivendo um desses momentos? Ou é um exagero? Não acho que é exagero, não. O momento hoje, o estágio onde nós chegamos, nós, humanidade, onde chegamos em ciência e tecnologia, com os avanços que nós chegamos, a gente tá num momento muito especial da história. Gostei muito da introdução da Marta, quando ela fala de resolução de problemas. A gente vai voltar nisso várias vezes hoje, né, no episódio aqui. Inovação tem que passar por, entre outras coisas, e especialmente resolução de problemas. Então, nós temos as ferramentas que nós temos hoje, né, em várias áreas, especialmente em tecnologia. Eu sei que todo mundo só fala de IA, e IA, literalmente, e falo sim de uma posição privilegiada, com muito orgulho. IA está comendo o mundo, né? As grandes empresas que nós recebemos aqui no MIT, no ILP, no nosso grupo, sem dúvida alguma, o principal ponto de atenção delas, de interesse, é IA, né? Tem um certo exagero, eu vou chamar de AI fever, tem que tomar cuidado com isso, vamos voltar no ponto da Marta. Tem gente usando IA onde não precisa. Tem gente usando IA e agregando valor zero, né? E gastando rios de dinheiro. Serviços. Exato, mas então, voltando sim, Carol, o momento é muito especial, único, e a gente não pode, como humanidade de novo, deixar de surfar essa onda que não volta, né? E vocês aí conversando diariamente com pesquisadores de ponta, empresas globais, vocês têm também uma visão do que está saindo do laboratório que vai virar realidade. Tem algo que aí no MIT hoje vocês estão vendo que ainda não entrou no nosso radar aqui das pessoas comuns? Tem um bocado de coisa. Sabe que eu sou de Brasília, eu sou matemático pela Universidade de Brasília, uma ótima universidade, mas assim, eu sei que eu sou suspeito que eu trabalho no MIT, eu estudei no MIT, né? Mas assim, é um local absolutamente especial. Tem coisas, eu trabalho aqui há vários anos, dia sim, dia não, eu vejo algo que eu digo, não, para, não estão fazendo, isso não está acontecendo. Tem muita coisa, né? Uma delas que eu vou citar vai impactar muito a questão de transição energética, descarbonização, que é uma startup fundada por professores nossos. Outra coisa bem legal, que a gente vê pouco ainda no Brasil. Nós temos centenas de professores do MIT que são fundadores de empresas. Nesse caso, é uma empresa que imagine que as paredes da sua casa, os tijolos da sua casa, eles possam são elementos que vão ajudar na transmissão de energia, né? Até melhor dizendo, eu vou voltar aqui agora. Imagine você ter as paredes da sua casa, os tijolos da sua casa, né, como elementos que vão armazenar energia. É um estudo, está em fase de estudo, isso não é comercial ainda, né? E você poderia, então, prédios, hoje em dia, né, a quantidade, né, um dos grandes ofensores que a gente vê hoje né, em termos de CO2 é a parte de infraestrutura de construção. Então, imagine você poder ter uma parede na sua casa que armazene energia eólica, energia solar, e com isso que a energia vai ser energia limpa. De novo, isso não está ainda comercial, isso vai chegar, se tudo der certo, em estágio comercial, mas é uma das coisas que o MIT anda inventando aí. Outra, por exemplo, são ainda também em fase até uma fase anterior a essa que eu acabei de mencionar, que é o uso de IA para a criação de antibióticos, né? Então, isso está numa fase bastante preliminar,
mas a tecnologia é bastante promissora, tem muito dinheiro sendo investido nessa pesquisa, entre várias outras. Quer ver um outro caso? Esse talvez chegue a estágio comercial ou não, drones do tamanho de uma abelha. Não estou brincando, o drone é desse tamanho. Nossa. Tá, Yuri, o que eu vou fazer com um drone do tamanho de uma abelha? Você pode fazer algumas coisas com ele. Você pode usar, por exemplo, questão de segurança. Em vez de você botar seres humanos para fazer uma vistoria de uma, sei lá, de equipamentos muito grandes que ofereçam um risco às pessoas, coloca esse negócio. Uma questão ainda ligada à segurança, a polícia pode usar isso, sei lá, um sequestro, alguma coisa, quer meter uma câmera, né? E esse drone do tamanho de uma abelha, ele bate as asas mais rápido do que uma abelha. De novo, isso tudo está sendo testado, nada disso é comercial ainda. Tem que lembrar também que tem as consequências, né? Tem, acho que tem um Black Mirror que tem um enxame de abelhas que também são robozinhos, e aí você tem o uso maravilhoso, né, que o Yuri falou, mas pode ter o uso danoso também, né, de você, invasão de privacidade, você não sabe que a abelha está ali. No caso, daria para você fazer ataques específicos. Então, tem a parte, né, toda a tecnologia, até legal falar isso, né, Yuri, que a gente tem sempre as utilizações que são positivas e as que são negativas. Sempre. E com relação ao MIT, a primeira vez que eu tive a oportunidade de visitar o MIT Media Lab, nem era no prédio novo ainda, ele era o antigo. Nossa, faz tempo então. Faz tempo, acho que 2007, 2008. E aí eu lembro que o professor que fez o passeio lá com a gente, ele falava o seguinte: aqui a gente tem tudo. Você só tem que ter ideia, porque se você precisar de um engenheiro, o engenheiro vai te ajudar para fazer aquela ideia acontecer. Se você precisar de alguém que faça uma determinada coisa de química, vai fazer acontecer. Então, você tem muita cultura de inovação, que você falou um pouquinho no começo, né, Carol? E tudo ali à sua disposição. Então, você consegue realmente fazer a parte do método acontecer para fazer os testes, para que você consiga ver se tem valor ou não e colocar no mercado. É muito interessante. Bom. A cultura lá, desde o... Isso a gente vê... Desculpa, Marta, isso a gente vê muito em ecossistemas maturos de inovação, né? Que Boston é um dos, e hoje eu só comparo ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, né? Boston, Kendall, MIT, que é um ecossistema onde, por exemplo, não é que você ouve histórias de alguém que montou uma empresa e vendeu por $500 milhões. Eu tenho vários colegas de classe, algo entre 10 e 15 colegas de classe, gente que eu conheço, que, em muitos casos, pegou um projeto de aula do MIT e virou uma empresa que, no melhor dos casos, é uma empresa espanhola, era um colega de classe. A empresa dele hoje vale 3,4 bilhões de euros, né? Então, ecossistemas como esse, você vendo essas histórias de pessoas que você conhece, isso até te motiva. Você, poxa, se a Marta fez, a Carol também, pô, eu vou tentar também, né? Isso você só vai ver em ecossistemas muito maduros de inovação. Você falou assim, né, da pessoa olhar e falar, pô, eu também posso fazer e tal, né? Olhando para as pessoas, não tanto para as empresas, mudando um pouquinho para as empresas, o que as pessoas precisam fazer para ter mentalidade inovadora, mesmo estando numa empresa, eventualmente, que não é inovadora? Né? Como que a pessoa consegue ter ela própria essa mentalidade? O intraempreendedorismo, né? Estando numa empresa que não é inovadora, é mais difícil, mas não é impossível, né? E a gente vê uma comparação. Eu não gosto muito de generalizações, tá? Eu acho que elas são burras, mas eu vou fazer uma. A gente brasileiro, a gente ousa menos, a gente arrisca menos que os americanos, né? Eu moro aqui há bastante tempo, conheço bem os dois, sou brasileiríssimo como vocês. Então, acho que a gente precisa ter, e as empresas deveriam estar por trás disso, permitir que as pessoas, seus colaboradores, possam arriscar um pouco mais, né? O tal caso do Google, que todo mundo tem 10% do tempo para fazer projetos pessoais, mas pensando em questões ligadas à empresa, né? Ousar um pouco mais. Obviamente, tudo tem limites. Você não pode permitir que pessoas que trabalham numa empresa farmacêutica, vou brincar com uma droga nova aqui, você pode matar seus futuros pacientes, né? Mas as empresas permitirem que as pessoas arrisquem mais. O erro é bom? O erro traz aprendizado. Né? Ninguém vai arriscar visando ou buscando o erro. Mas desde que esse erro traga aprendizados, né? Nos Estados Unidos isso é mais bem visto do que no Brasil. Então, o que eu diria, Carol, a gente precisa arriscar um pouco mais, ousar um pouco mais, né? Ter aprendizados, passar por uma nova interação e aí evoluindo aquela ideia, aquele produto, aquele serviço. Isso é cultural, né, Marta? É cultural, e é interessante que quando a gente pensa em inovação, eu brinco que é que nem pôquer. Você não entra no jogo se você não arriscar nada, você tem que ter lá o dinheiro do pingo.
Você tem que ter, custa, inovação custa. E esse custo, muitas vezes, é esse risco de você estar disposto a arriscar. Por isso que a gente fala que hoje está mais fácil inovar, porque antigamente, para você fazer um teste de uma ideia, você tinha que fazer um monte de coisa analógica, movimentar um processo gigante. Hoje a gente consegue fazer testes menores, mais rápidos. Agora com a IA dá para simular muita coisa que facilita esse ciclo, né? Acelera e facilita esse ciclo de testar e errar, testar e errar. A gente falou algumas vezes aqui dos gêmeos digitais. Basicamente, você faz uma simulação, né, da réplica e você pode testar tudo quanto é coisa no gêmeo antes de você aplicar aqui. Então, quanto mais a gente tem esse ciclo curto, mais você favorece os processos de inovação. Mas tem sempre o risco, né? Não tem jeito. Exatamente. Yuri, sempre o risco. Sem risco não tem recompensa, né? Eu quero... É como loteria, né? Por que a chance... É muito curioso que tem muitas pessoas no mundo inteiro que acham que sua fortuna vai vir da loteria, né? E a gente sabe que não vai, né? Sem risco não há recompensa. Carol, você tinha uma pergunta aí, eu acho. Eu ia perguntar dessas empresas que vão até vocês hoje, né? Que chegam aí com insights, ideias de transformação. O que mais tem te chamado a atenção recentemente nessas empresas que buscam vocês? E o que isso revela do futuro que a gente vai viver daqui a pouco? Nós trabalhamos com grandes empresas. Alguns números que são legais para ilustrar um pouco o que a gente faz no MIT, né? Uma das coisas que faz o MIT ser o MIT é que nós somos muito próximos à indústria. Quando eu falo indústria, eu me refiro a empresas de toda a natureza, tá? A gente é bastante agnóstico, empresa de mineração, de energia, de alimentação, de varejo, de tudo. O MIT, como MIT, hoje trabalha com mais ou menos algo entre 750 e 800 empresas, e quando eu falo trabalhar, são contratos assinados, né? Nos Estados Unidos, eu sei que a gente fala muito das no free lunch, não tem almoço grátis, né? Vamos fazer uma parceria onde cada um entra com sua inteligência. Aqui, isso, infelizmente, não é assim. Alguém tem uma conta a ser paga, tem que pagar salário de pesquisadores, então tem sempre alguém financiando alguma pesquisa. O MIT trabalha hoje com mais ou menos 800 empresas, nós do ILP com umas 200 delas, em geral são grandes empresas. Os nossos clientes ou parceiros, eu começo pelo Brasil, são WEG, Vale, Boticário, saindo para uma escala global, Procter & Gamble, Coca-Cola, Apple, Samsung, Nissan, BMW, Rolls-Royce, L'Oréal e por aí vai. O que nós temos visto, Carol, e a resposta para a sua pergunta é fácil. As empresas, entre as principais temáticas que essas grandes empresas ou organizações, nem sempre são empresas, o Senai Nacional está com a gente há 15 anos, né? 3 federações da indústria do Brasil estão conosco também. O principal tema, sem dúvida alguma, de longe, é IA. Desde empresas que não sabem nem por onde começar, outras empresas que querem, voltando de novo ao ponto da Marta, lá no iniciozinho, né? Como é que eu posso usar a IA para agregar valor? Então, interesse, eu recebi há umas 5, 6 semanas um grupo de 40 executivos do Brasil para uma imersão de alguns dias. O interesse deles era unicamente IA, não necessariamente IA, né, baixo nível técnico, né, mas IA para negócios, né? Eu vou receber um grupo daqui a 4, 5 semanas. De novo, o interesse principal é IA. Outro grande interesse, segundo grande interesse, Carol, questões ligadas à transição energética, né? Descarbonização e por aí vai. É um tema bastante quente. E um terceiro, eu diria, inclusive, nessa ordem, na questão ligada à manufatura, né? Como você automatizar manufatura, como você ter uma manufatura mais eficiente, mais produtiva, né? Estamos muito longe ainda, são pouquíssimas empresas no mundo que já estão usando aqueles robôs humanoides, né? A gente já vê o uso em pouquíssimas empresas, ainda é muito caro, a China está fazendo o preço cair bastante, mas então esses 3 pontos, IA, transição energética e automatização da manufatura. Muito bem, e o que vocês acham então que vem depois da IA generativa que caiu na mão de todo mundo, por exemplo? Como que o MIT enxerga aí o futuro dessa tecnologia? A IA generativa, de fato, uma grande vantagem da generativa é que, assim, qualquer um pode usar, é muito simples, tem várias soluções, né? Hoje não tem como você ter desculpa, não tenho nem orçamento, você consegue usar alguma coisa de graça. A gente tem visto muito uso da IA generativa, né? Tem estudos que mostram, McKinsey e tal, aquela questão de empregos vão ser perdidos ou criados, as duas coisas, né? Porque a gente como
como sociedade, tem que ter uma preocupação no upskilling dos profissionais. Tem gente que hoje tem ocupações que já estão sendo eliminadas por conta da IA. Né? Então, especialmente, o que a IA faz? A IA, ela automatiza tarefas. Se tem uma tarefa, se uma pessoa trabalha com uma única atividade, essa única atividade pode ser automatizada, o risco dessa pessoa perder seu emprego em breve é muito grande. Por outro lado, tem muita coisa nova surgindo. Vamos voltar 30 e poucos anos, quando a web surgiu. Né? Web designer era uma profissão que não existia. Né? Isso vai acontecer, está acontecendo agora. Eu acho que a gente precisa ver mais usos de uma IA mais complexa, que é a IA preditiva. Empresas usando IA, né, para prever questões de estoques, para previsão de tempo, né? É uma IA mais complexa, né? Não é uma IA que está acessível para todo mundo, a gente tem que ter mais conhecimento de redes neurais, de LLM e tal. Então, eu gostaria de ver um pouco mais uso da IA preditiva. A generativa está na mão de todo mundo, é fácil usar, é barato, eu diria, né? Mas a gente pode impactar muito, vamos voltar às resoluções de problemas que a Marta mencionou no início, a gente pode resolver grandes problemas com o uso da IA preditiva. Além disso, a gente tem também início de uma nova utilização, que é a IA física. Em algum momento aqui a gente falou que está começando a acontecer, porque hoje como que a IA generativa funciona? Ela funciona com tudo que está colocado na internet. Ela, na realidade, não pega dados direto de sentir o mundo, né? Sentir, entre aspas, aqui, que se a gente falar que a IA sente, o povo quer matar a gente, né? Mas é de ela enxergar por si só e experimentar o contexto. E conforme a gente vai tendo os robôs humanoides, que o Yuri mencionou, que está em ascensão, queda de preço, né? Tem o do Elon Musk também. Conforme isso vai entrando, você tem a IA distribuída no ambiente e atuando no mundo físico e com o potencial dos robôs, né? Eles operando junto com a gente. Então, isso também deve ampliar bastante até o tipo de entendimento que a IA tem sobre cada contexto que ela está. Hoje ela não tem muito contexto, a gente fica dando aqueles prompts cheios de contexto ou tendo que colocar os contextos para os dados que vêm vindo. Ela começa a ter essa função também. Então, isso também é uma das tendências bastante fortes com relação à próxima onda da IA. Muito bem. Yuri, a gente vê as Big Techs dentro das universidades, das escolas, né, oferecendo treinamento, parcerias, acesso às tecnologias. Você acha que isso pode acelerar a inovação ou criar um risco de estar todo mundo pensando ali na mesma caixa? Pensando na inovação, como você vê isso? Eu vou de opção A, eu vejo sim a chance disso acelerar a inovação. Uma das formas da gente ter inovação, e eu vou fazer um parênteses, vou voltar de novo no comentário da Marta e trazer a definição do MIT de inovação, aqui está super alinhada ao que a Marta falou. Na visão do MIT, inovação é o processo que vai da concepção das ideias até o impacto. Na nossa visão, é preciso haver impacto. Impacto tem 1000 formas, formatos, tamanhos e sabores. Impacto pode ser um rio mais limpo. Impacto pode ser um veículo elétrico com maior autonomia. Impacto pode ser menos poluição para uma cidade. Impacto pode ser, sim, no Brasil tem muita gente que fala impacto, inovação é nota fiscal. Não gosto dessa definição, pode até ser, mas, de novo, impacto nada mais é, como falou muito bem a Marta, impacto é resultado de uma transformação de A para B. Você botar um software novo na sua empresa que não vai mudar nada a vida de ninguém, não vai agregar valor ao produto ou serviço que você entrega, isso não é inovação. Inovação, de novo, tem que ter lá na ponta, tem que ter transformação, tem que ter impacto. Né? E, de novo, o meio, a tecnologia é meio. Você tem que começar pensando, de novo, no problema, lá na ponta, como é que eu vou melhorar a vida do meu usuário, dos meus clientes, dos meus fornecedores, não importa. Né? A tecnologia é uma consequência. Começar pensando na tecnologia é um grande erro. Né? Agora, bom, eu falei demais e eu me perdi na sua pergunta agora. Volta aqui, Carol, volta comigo. Sobre as Big Techs nas universidades, nas escolas, oferecendo esse treinamento e o acesso às tecnologias, né? O impacto disso, se é mais positivo. Eu acho que o impacto é bastante positivo. O MIT é um exemplo né, do que acontece. Nós trabalhamos hoje com várias grandes empresas e, para mim, um dos caminhos de ter inovação é essa questão de unir a indústria com a academia. A gente ainda vê um pouco no Brasil, não, a indústria é do mal, a academia é do bem. Vamos parar com isso. A indústria tem
né, um negócio muito valioso que são os problemas, né? Uma das belezas que eu acho que o MIT tem de trabalhar com mais ou menos 800 empresas é que essas indústrias de mineração, de varejo, de energia, elas têm desafios assim fenomenais, muito grandes, que nós do MIT somos loucos. A gente fala, usando o termo em inglês, a gente fala que we love hard challenges. Quanto maior for o desafio, maior vai ser o desejo do MIT de trabalhar. Então, essa união, academia com a indústria, para mim é um dos fatores, é uma das questões essenciais, não é a única, obviamente, para a gente atingir mais rapidamente a inovação. Tem uma questão que é quando a gente fala, né, de ter as empresas casadas com as big techs, uma das tendências de quem está utilizando a gente, estruturas mais complexas de IA, e mesmo quando não é tão complexo, é de você conseguir se desligar de uma para ligar para outra, ou usar várias IAs ao mesmo tempo, porque cada IA ou cada big tech tem suas características, né? E tem IA que é melhor para uma coisa do que para outra, então essa multiplataforma acaba sendo mais eficiente. E você também não fica dependente de apenas uma delas, né? Você consegue, a gente chama isso de estrutura agnóstica de IA. Você consegue colocar uma enquanto ela está mais interessante para você. E agora com essa história dos tokens terem variação de preço, os planos serem diferentes, pode ser interessante você desligar uma e ligar a outra. Então, a estratégia, a camada de estratégia e de estrutura que faz toda a parte do negócio ser independente das IAs que você utiliza e usar mais do que uma, né? Que nem vocês trabalham com várias aí também, com vários parceiros, que aí você fomenta ainda mais a inovação, porque você tem o que é melhor de cada uma delas, você consegue mexer no Lego ali. Exatamente, já que você mencionou isso, Marta, ontem a gente estava tendo uma discussão interna sobre a IA que nós usamos aqui, que nos permite, eu posso escolher, e um dos critérios que eu tenho para fazer minha escolha, que escolher qual LLM eu vou usar, é o custo do token, né? Então tem token que vai custar mais ou menos, tem coisa que é melhor para pesquisa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de Perplexity para pesquisas, né? Tem coisa que Gemini é melhor, ChatGPT, então é isso. O legal é que a gente, como usuário, a gente tem bastante opção. Yuri, você tinha citado há um pouco tempo atrás aí a questão dos medicamentos, né? O que a IA pode fazer pelos medicamentos, aceleração de novas moléculas e também muito do tempo, né, de desenvolvimento desses remédios, desses fármacos. Você citou também alguns outros exemplos de coisas que ainda são protótipos e devem chegar em larga escala daqui a um tempo e tal. Dá pra gente falar em quantos anos, mais ou menos, a IA está ajudando a diminuir essa ideia para o produto final? Pergunta de $1 milhão, hein? Essa é difícil. Não, eu não vou ousar arriscar nada. Não precisa ser um número fechado, mas assim... Não, mas eu vou pegar outra tecnologia emergente, que é a computação quântica, e vou juntar na resposta aí, tá? A computação quântica, que está longe ainda de estar acessível às massas, como a IA está, mas a computação quântica ela é absurdamente promissora, especialmente para a questão, né, que ela vai trazer de velocidade de processamento, de modelos, né? Você vai poder fazer simulações, pegando o seu exemplo, Carol, de novas drogas, por exemplo, de novos materiais. Tem muita gente hoje no MIT usando IA, não ainda a computação quântica, mas usando IA para a criação de novos materiais, né? E você juntando isso, a IA, com a computação quântica, né, que, diga-se de passagem, a computação quântica não vai substituir a computação clássica, né? Elas vão trabalhar juntas, né? Mas a quântica vai te dar uma velocidade de execução de modelos de simulações, especialmente, absurda, que hoje a gente não chega nem perto. Então, com o uso dessas duas tecnologias emergentes, Carol, o tempo para a gente criar novas drogas, né, e chegar à cura de novas doenças vai ser abreviado em muitos anos. Eu não vou ousar dizer em quantos anos não é minha área, né, eu sou matemático, não tenho nada da área de indústria farmacêutica, mas são duas tecnologias simplesmente fascinantes e tem muita gente no mundo inteiro, né? Imagine câncer, né, que mata tanta gente no mundo inteiro, né, todo ano. Tem muita coisa nova que vai acontecer, Carol. Eu vou chutar aqui, dos próximos 5, 10 anos, tem coisa que a gente nem imagina hoje que vai acontecer na indústria farmacêutica. Eu acho também que depende da área, né? Depende da área, você deve ter tempos diferentes para aceleração, dependendo do problema. E isso que o Yuri falou, também para ficar, acho que é um exemplo que fica claro para as pessoas como a computação quântica não deve substituir a tradicional, elas devem coexistir. É a mesma coisa que a gente vê com fotografia,
Pintura, vamos começar lá atrás. Pintura, fotografia, cinema, televisão, depois streaming, depois YouTube, que vem junto com a internet. Cada um tem um funcionamento diferente para Uma proposta, né? proposta diferente. Eles são complementares. Um transforma o outro, que nem agora, entrando na computação quântica, tem coisa que a gente tenta fazer de problemas complexos com a tradicional que demora muito tempo. Isso migra para a quântica. Mas tem um monte de outras coisas que a computação tradicional vai continuar resolvendo. Então, começa a coexistir mais tecnologias conforme a gente vai tendo essas novas entrando, né? Muito legal. E, Yuri, para a gente finalizar, queria que você desse para a gente uma dica, ou de um filme, ou de uma série, ou de um livro, alguma coisa que você gosta de falar para as pessoas que querem mergulhar mais nessa ideia de inovação. Ok, eu vou de filme. Tem um filme, e como para os amantes do cinema, o filme não tem nada demais, tá? Não é a fotografia, o roteiro, não. Mas a história dele é um filme que chama, eu não sei, em inglês chama-se A Thousand Miles Away, né? A 1000 milhas de distância. Ela conta a história de um cara chamado José Hernández, um americano filho de mexicanos que cresceu na lavoura, cresceu pobre, sonhava em ser astronauta, aplicou para a NASA uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela aplicou para a NASA, ele se tornou um engenheiro com muito suor, ainda ajudando a família na lavoura. E é uma questão que conta o lance da persistência. Foi um cara que teve um plano, né? E a história fala muito da importância de você saber onde você quer chegar, ou seja, que problema que você quer resolver, ou qual é o seu objetivo final, como você preparar um plano e você então fazer a execução. Eu vou parar por aí, não quero dar spoiler do filme. E eu termino dizendo, por mais que seja muito importante estratégia, visão de longo prazo, olhar para frente, o nome do jogo, Marta, Carol e colegas assistindo esse episódio, é execução. FedEx e UPS não foram as primeiras empresas, possivelmente, que pensaram em entregas expressas, mas foram aquelas que executaram com maestria, né? Então, assim, é legal planejar, é importante, visão, estratégia, longo prazo, mas tudo isso sem execução não acontece. Então, de novo, o nome do jogo é execução, né? E o filme fala um pouco disso, da importância do planejamento e tal, mas como é essencial você sujar as mãos e realizar e fazer acontecer. E voltando, terminando, fechando com o ponto da Marta, lá no iniciozinho, resolver problemas, agregar valor aos produtos e serviços, para aqueles que estão falando de empresas, como agregar valor, como entregar melhores produtos e serviços. E eu adorei, Marta, quando você falou, a inovação ela não tem que ser disruptiva, ela vai acontecer, mas a inovação em termos estatísticos, que acontece todo dia, ela é incremental. Muda um pouquinho aqui, vai, ou de repente, um de repente que não é de repente, né? Isso. Chega a inovação incremental. Não, eu tenho que falar, então, eu ia dar também nome de filme, vou dar também aqui, mas tenho que falar do meu livro, pelo amor de Deus. Tudo que ele falou, gente, liderando o futuro, tá? Visão, estratégia e execução, habilidades, tá no livro. Vou dar dois filmes que eu adoro. Um é Jogada de Gênio, que conta a história, de 2008, que conta a história da pessoa que inventou o limpador de para-brisa dentro de uma empresa, e ele queria patente, e aí ele começa a explicar por que aquilo é uma inovação diferente de qualquer outra coisa, e por que aquilo deveria ser patente dele e não da empresa. É bem interessante, né? Esse filme para você pensar no processo de inovação. E o outro, que é um clássico para a área digital, que é o Piratas do Vale do Silício, que é de 1999, que conta a história da Apple e da Microsoft e da Xerox, que a Xerox tinha um monte de tecnologia no laboratório deles no Xerox Park, e eles que inventaram Windows, mouse, a placa de rede, etc. Mas o negócio deles era copiadora, então eles tinham aquelas coisas ali, e quem se apropriou dessas, né, ideias e tecnologias, por isso que é piratas, entre aspas, né, foi a Apple e a Microsoft que viraram essas empresas gigantescas hoje, né? Então, em termos de inovação, esses dois filmes aqui são espetaculares. E aí, no caso do Piratas do Vale do Silício, a gente pensar se a sua maior força, que é aquilo que você faz muito bem hoje, não é a sua maior fraqueza, que talvez não seja o que você precisa fazer bem amanhã, né? E você enxergar esses sinais futuros, que é do que a gente fala aqui, né, Carol? Exatamente. Vamos para esse quadro, então, Marta, para o nosso radar ficar atento aí, o que a gente precisa olhar. Sinais de futuros. Então, eu tenho visto, a gente fala aqui dos sinais, né, sinais de futuros nesse finalzinho, eu tenho visto um aumento considerável de discussão sobre consciência de IA. Então, tanto de quem nega totalmente que isso é impossível de acontecer,
tanto quanto um monte de pessoas muito relevantes falando que estão detectando sinais disso. A gente já tinha comentado aqui em algum momento de Richard Dawkins, que é um biólogo evolucionista, falando que ele realmente acredita que a nossa definição de consciência está errada, porque ele conversa com essas IAs, elas têm uma delicadeza, elas têm um modo de falar, mas ele e outras pessoas, outros engenheiros que trabalham com essa área têm comentado sobre isso, mas agora foi interessante que a Anthropic, que é a empresa do Claude, soltou um vídeo que vocês vão achar facilzinho aí na internet, que é What is at the Center of Claude's Mind. Ou seja, eles falam que eles estavam investigando a questão do subconsciente, de como que funciona o processamento da IA, no caso do Claude, e tem um espaço que chama JSpace, que funcionaria como a nossa área de processamento atrás. Então, por exemplo, quando você pede para alguém fazer uma conta, e você perguntar para você, Carol, quanto que é 5 mais 10 vezes 3? Você vai fazer por etapa na sua cabeça. A IA faz mais rápido, ela apresenta o resultado de cara. Mas quando você analisa esse espaço, que é onde estão acontecendo, ela faz várias inferências, ela está pensando nesse espaço. Quando é imagem, ela desenha a imagem, ela faz os processos internos. E aí eles fizeram uma experiência de tirar esse JSpace, ela não tinha esse espaço, ela passa a não conseguir responder mais questões complexas. Então, ela tem um subconsciente e eles começaram a avaliar. Então, será que a gente está entendendo certo como que funciona, já que elas são baseadas no nosso cérebro, como que funciona o nosso cérebro deles? Então, como sinal fica isso, a gente prestar atenção, porque quando os sinais fracos começam a ficar mais repetitivos, eles se fortalecem, e isso pode ser sinal de que a gente está passando por uma nova, realmente, fase de vamos acompanhar, a gente vai, nos próximos episódios, vendo como que isso evolui. Para onde foi? Yuri, queria agradecer a sua participação aqui no Futuramente, foi muito legal o papo. A gente ficou pensando aqui, o que vai chegar daqui a pouco, hein? Quero saber mais depois dessas novidades do MIT. Muita coisa chegando. Obrigado pelo convite novamente, Carol, Marta. Alegria estar com vocês aqui. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado. E o Futuramente, então, fica por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um episódio. Você pode falar com a Marta no Instagram dela, @MartaGabriel, mandar um e-mail para futuramente@cbn.com.br. Futuramente com a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, produção de Ellen Menezes, edição de Priscila Gubiotti e Débora Gonçalves, trabalhos técnicos de Cláudio Antônio e Isabel Gomes, coordenação de Tiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até a próxima semana.